Voltando então, gente, vamos falar aqui, começando pelo Dewey, né? Então, John Dewey, filósofo americano da corrente pragmática, um dos idealizadores aí da educação renovada, né? Ele tem o projeto dele lá na escola de Chicago. Então, qual é o contexto vivido pelo Dewey? O sistema capitalista passava por profundas transformações. A ciência contribuía para essas mudanças intensas. Então, tem o cientificismo dentro do sistema de produção, Taylorismo, Fordismo, todas as pesquisas tecnológicas, petróleo, energia elétrica, consumo, poder do capital, etc. Então, o Dewey está vivendo esse cenário de profundas mudanças, né? Profundas transformações. Aí ele olha para o homem. Quem era o homem dessa sociedade moderna? Era o homem ainda tradicional, preso a valores antigos, subordinado aos ditames da ciência, a modelos já estabelecidos que ele deveria seguir. Esse homem aqui era um homem subordinado, um homem sem autonomia, formado por uma educação tradicional conservadora. Bem, então surge a necessidade de mudarmos o papel da escola. Então, essa escola conservadora tradicional, ela precisa mudar, ela precisa ser renovada, precisa de uma nova educação, de educação renovada, para que a gente possa formar um novo homem com uma formação compatível com essa nova realidade presenciada. Então, a escola deveria ser um ambiente de formação de um novo homem. Para isso, a sociedade não poderia ofertar uma educação qualquer. Deveria oferecer um processo educativo vivenciado em uma nova escola, pautada em valores democráticos. O longo período de escolarização deveria ser utilizado para a realização de experiências concretas. Então, valoriza-se a sociedade democrática. Até já coloquei aqui em cima, tá? Então, valoriza-se a sociedade democrática. Consequentemente, nós temos que preparar o sujeito para essa sociedade democrática. Esse é o papel da escola, oferecer uma educação democrática, oferecer experiências democráticas. Então, a escola já é um espaço democrático. A escola já representa ali uma micro-sociedade democrática. E a gente percebe isso nas relações entre professor e aluno, entre alunos. Então, a escola precisa oferecer experiências democráticas, ela precisa já ser ali um espaço de vivências democráticas. Valorização da experiência. O Dewey defende a valorização da experiência. O que não acontece na educação tradicional, porque a educação tradicional está muito preocupada com o conteúdo apenas, né? Então a experiência não é valorizada, é o conteúdo que vai ser transmitido é que é valorizado. Não se fala em experiência, aqui não, aqui valoriza-se a experiência. É um conceito central no pensamento de Dewey. Ele discordava da afirmação, né, oriunda dos adeptos da escola tradicional, de que a educação prepara para a vida modelada pelas gerações adultas. Para ele, a educação é a própria vida. Então, o sujeito que está ali, o aluno que está na escola, passando por experiências concretas, ele já está vivendo. Ele não está sendo preparado para o futuro. Ele está sendo, sim, preparado para uma sociedade democrática, mas ele já vive as relações democráticas dentro da escola. Então, a educação é a própria vida. A escola deveria ser um local de experimentação, onde os alunos teriam um papel ativo no processo de investigação. Até porque muitas dessas experimentações não seriam possíveis fora da escola. A criança, ela pode, dentro da escola, viver situações que ela não poderia viver fora da escola, mas ela já desenvolve noções sobre essas experiências, resolvendo N situações, problemas, trabalhando ali, compartilhando, vivendo a cooperação, o solidarismo,
os valores democráticos, tá, da sociedade que se deseja. Importante, Dewey pregava, por meio de um profundo processo educativo democrático, uma reforma total da sociedade. Mas, sendo um liberal, tais mudanças defendidas pelo criador da nova escola, ou da escola nova, não deveriam eliminar os privilégios da sociedade burguesa, uma vez que foram conquistados democraticamente. Bom, então o que seria essa reforma da sociedade? A reforma da sociedade é justamente no sentido da modernização, oferecer educação a todos a partir de um novo pensamento educacional, buscando então construir uma sociedade mais moderna. No entanto, isso não quer dizer romper com os privilégios da sociedade burguesa. Tá? Por isso que a gente fala, a escola nova, o movimento da educação renovada, ele faz parte das tendências liberais. Quer alguma mudança? Sim, na formação do sujeito, mudanças sociais, modernização das relações, mas sem romper com os privilégios da sociedade burguesa, sem superar o pensamento burguês. Né? E isso ecoou, como nós sabemos, no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem o escola-novismo defendido lá por Anísio Teixeira e companhia, já dentro da Associação Brasileira de Educação, a partir de 1923, quando ela foi criada. Tá? E nesse caso, o Anísio Teixeira deseja para o Brasil uma reforma educacional. Educação para todos. Educação universal, laica, gratuita, de qualidade, para todos, né? Universalizada. Reforma educacional. Mas sem romper, repito, com os privilégios, com os valores da sociedade burguesa. Beleza? Ah, e um ponto importante. Igualdade de direitos. Garantindo-se igualdade de direitos. Vamos falar agora do Schultz. Theodor Schultz. O Schultz, gente, um nome muito importante, foi Nobel de Economia na década de 70, no final dos anos 70, se eu não me engano, em 1979, Nobel ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele trabalha, então, essa teoria do capital humano. O que significa essa teoria do capital humano? Veja que aqui nós já temos uma profunda relação entre educação, sociedade e trabalho, que é o que o tema sugere. Então, como que está a sociedade, o pensamento vigente, as propostas, de que forma isso influencia na educação que será oferecida. Por exemplo, a educação renovada, o escola-novismo proposto por Dewey, na verdade, experienciado ou experimentado lá na Universidade de Chicago, na sua escola laboratório, mas não se difundiu. Não foi uma proposta que se difundiu, não atingiu as classes populares, se manteve elitista. Mas é uma proposta de educação, No Brasil, a educação renovada influenciou bastante o pensamento educacional brasileiro. Até a época do tecnicismo, até hoje a gente percebe na LDB, por exemplo, valores da educação renovada presentes na nossa LDB, nas diretrizes, etc. Bom, e falando agora do Schultz, vejam lá, na década de 60, vários economistas tentaram arranjar uma explicação para o enorme desenvolvimento da economia de alguns países, sobretudo da Europa e do Japão. Como assim, Vinícius? A Europa passou por 2 guerras. Né? O Japão teve lá 2 cidades totalmente destruídas. Alguns anos depois, países como Alemanha, França, Inglaterra, que foram palco de guerras, não é? Bem como o Japão, já estavam reconstruídos, já eram economias fortes, já tinham um cenário socioeconômico bem reorganizado. Então, por que isso acontece nesses países, em países europeus, no Japão, enfim? Muito por causa da educação que se oferecia nesses lugares. Então vem aí a teoria do capital humano,
onde há educação, onde os sujeitos são bem formados, existe também prosperidade, existe desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então aqui, muitos deles foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial e em poucos anos reconstruíram suas economias, apresentando índices de crescimento surpreendentes. Apontaram o investimento dos indivíduos como um fator explicativo para o sucesso econômico. Tal investimento na força de trabalho recebeu o nome de capital humano e apresentava a educação como o principal recurso aplicado. Vocês já devem ter visto N livros falando sobre capital humano, né? N livros aí de teorias administrativas, sobre desenvolvimento do ser humano, do sujeito, da força de trabalho, de países, de empresas, etc. E o que a gente percebe é que, alguns anos depois, a partir da década de 80, países como Coreia do Sul, Singapura, né, os tigres asiáticos vão investir muito em educação também, e no caso aí os dois grandes destaques, Singapura e Coreia do Sul, que se desenvolveram muito a partir do momento que passaram a investir em capital humano, investir em educação, em profissionalização, inclusive, da população. Então, essa teoria do capital humano, ela ganha força nesse momento. E ela vai dizer que existe uma relação, então, entre o desenvolvimento de um país e a educação da população. Tá? Então, ela vê essa relação. Desenvolvimento do país está relacionado, diretamente relacionado, à educação da população. A educação da população, beleza? Afirma que os indivíduos que têm acesso à escolarização formal tornam-se mais capacitados para o trabalho e, em decorrência disso, tornam-se mais produtivos porque adquiriram, por meio da educação, conhecimento intelectual e habilidades. Então, a preocupação do Estado é justamente formar o capital humano. Mas, a teoria diz ainda, a teoria do capital humano estará preocupada, assim, com a formação de indivíduos dotados de habilidades necessárias para o aumento da produtividade e dos lucros do capital. Ela reforça alguns princípios liberais, como o individualismo e o direito à propriedade. Reforça também o espírito de competição entre as pessoas, passando a ideia de que os vitoriosos na vida foram aqueles que se esforçaram e, portanto, merecem seu local privilegiado no mundo. Aliás, a teoria do capital humano ela é muito influente na época do tecnicismo no Brasil. Então, ela vai ser bem influente lá na definição do tecnicismo. Você sabe que o tecnicismo ele vai ganhar autonomia a partir dos anos 60 e vai ser adotado, né, praticamente se transforma numa tendência, com características bem definidas e é imposto no sistema educacional brasileiro com o governo militar, e existe uma série de influências para que isso aconteça, e dentre essas influências a gente tem a teoria do capital humano, ou seja, formar sujeitos competentes, profissionalizar, enfim, para gerar progresso e desenvolvimento, ok? Mas existe aí, pessoal, uma polêmica que eu vou colocar aqui. Existe aí uma polêmica. Como assim, Vinícius, uma polêmica? Então vamos pensar da seguinte forma. Houve lá um percentual investido em mão de obra. Percentual de investimento em educação. Ok? Cursos, profissionalização, enfim, qualificação de pessoal. Sujeito aqui formou a mão de obra. A mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada, ela vai receber o valor referente à sua qualificação pelo seu trabalho? Não, não vai. Quem, na verdade, lucra com isso é a empresa. O Estado investiu em educação, qualificou a mão de obra. A empresa contratou essa mão de obra, aplicou a mais-valia, deu um mínimo para esse trabalhador qualificado e ela ficou com todo o lucro. No caso, o Estado investiu não para ter um retorno social, mas para
enriquecer empresas. Então essa seria a polêmica, tá? É um ponto de interrogação enorme gerado aí. Todo investimento do Estado em educação e, consequentemente, em qualificação, né, em mão de obra qualificada, resulta, na verdade, no enriquecimento das empresas. Repito, porque as empresas aplicam a mais-valia. Elas não vão remunerar o trabalhador pelo que realmente vale o trabalho dele. A remuneração vai ser com base na troca. Te dou um salário e você produz o máximo que puder com o máximo de qualidade que puder. Esse salário é incompatível com o retorno que esse funcionário, essa mão de obra, dá para as empresas. E ali ela tira o lucro dela, ali ela exerce, ela realiza ali a mais-valia, tá bom? O que é a mais-valia, Vinícius? É a diferença entre o valor do bem que é produzido e o salário que o trabalhador recebe. O salário é bem mais baixo, proporcionalmente, né, do que o valor do bem produzido. Bom, aqui nós falamos então, aqui de Dewey, um nome do pensamento liberal, e o Schultz, um outro nome do pensamento liberal, um mais ligado à educação, o Dewey, e o Schultz mais ligado à questão econômica. Agora a gente vai fazer um estudo da educação na perspectiva crítica. Vou fazer uma pausa e já volto.